E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Ricardo Eloy, especialista 3D da Chaos Group, e eu fui convidado pelo pessoal da TotalCAD para responder as suas perguntas que foram enviadas pelo site da TotalCAD sobre o V-Ray. A gente começa com a Daisy Pinheiro. A pergunta dela é: eu costumo sempre usar arquivos HDR para iluminar as minhas cenas, mas por várias vezes a escala da imagem do HDR não bate com o tamanho do meu projeto. Tem como a gente alterar o tamanho da imagem que aparece no HDR? Tem sim, Daisy. Você pode mudar o tamanho do HDR utilizando a opção Radius dentro de Texture Placement, Ground, dentro do Bitmap. É claro que quando você usa um HDR, o ideal não é usar o HDR como fundo, tá? Você pode usar o que a gente chama de backplate, ou seja, que são as imagens que são feitas para ficar como fundo. O HDR normalmente não necessariamente vai ter uma qualidade bacana para ser usado como um fundo, seja pela proporção, seja pelo tipo de HDR, seja pela cara que ele ficou. Então a minha dica é que você utilize, ao invés do HDR como fundo, imagens que vêm nesse conjunto do HDR, que são os backplates, como eu disse, para que elas sejam o fundo da sua imagem. Isso funciona super bem quando você tem imagens estáticas e também quando você tem vídeos. Quando você tem imagens estáticas, inclusive, é até melhor que você não use o HDR, porque, claro, o HDR no fundo da sua cena, não para iluminação, claro, o HDR é sensacional, mas é legal que você não utilize o HDR, por quê? Porque você pode no Photoshop, no Affinity, ou seja, qual aplicativo você usar, trocar essa imagem e de repente nem precisa ser a imagem que está no HDR, tá? Como fundo, às vezes você tem um céu mais interessante ou uma montagem, enfim, que você pode colocar lá. Então não se prenda ao HDR, dá para colocar, você vai ter que acertar com o Radius, como eu falei, dentro de Texture Placement, tem a opção Ground lá, né? E você tem o Radius, imaginando que você está no Photoshop, aliás, desculpe, no SketchUp, e você vai poder fazer deixar ele do tamanho que você quer. De novo, não é o ideal, muitas vezes você não consegue chegar exatamente na escala que você quer, mas esse é o caminho. Temos aqui uma pergunta da Daniele também. Com essa pandemia, o trabalho ficou constante em casa, assim como as quedas na internet. Identifiquei que o V-Ray não funciona sem internet. Isso é algum erro do software ou realmente ele só funciona com internet? É e não é. O que acontece? A licença do V-Ray realmente é uma licença via internet, é uma licença que você precisa estar conectado à internet, que ele fica checando de tempos em tempos. Mas não necessariamente você precisa estar com a internet o tempo todo para poder usar o seu V-Ray. Por exemplo, se você tiver um laptop que você costuma levar num cliente ou coisa do tipo, você provavelmente não vai ter internet. Então o que você vai fazer? Você vai entrar no endereço, com o seu navegador de internet mesmo, no endereço que está aqui na tela, e lá você vai ver a tela de licenciamento. E aí você só precisa ir na opção Online Licensing e ativar a opção de licenciamento offline. Dessa forma, a gente chamava isso de borrow antigamente, né, de emprestar a licença. Você tira a licença do modo online, ela fica offline e ela só funciona naquela máquina. Ela só vai funcionar naquele computador que você está mexendo. Se você tem, por exemplo, o V-Ray instalado em 2 computadores, o outro computador não vai entender o V-Ray. Lembrando que a licença do V-Ray, nesse caso, né, ela funciona em um computador por vez de qualquer forma. Se você estivesse na internet, você não poderia ligar os dois ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho um laptop e tenho um desktop. No meu desktop eu consigo usar se o laptop não estiver sendo usado, né, no caso o V-Ray, e vice-versa, tá bom? A Erika Jaqueline pergunta: a aba V-Ray Material é a mesma coisa que o V-Ray BRDF? Sim. No V-Ray Next Update 2 para o SketchUp, o V-Ray BRDF foi rebatizado como V-Ray Material por uma questão de unidade com as outras versões, os outros softwares, né, e as outras versões do V-Ray. Então é a mesma coisa, tem uma nova organizaçãozinha lá da nomenclatura e tal, mas você vai ver que é o mesmo sim. A Milena pergunta o seguinte: qual o modo mais eficiente de renderizar no V-Ray 3.6? Utilizando a GPU ou a CPU? Testei GPU, mas ficou absurdamente lento. Aí a gente tem uma questão que é a seguinte, Milena: tudo vai depender da sua GPU. A renderização por GPU é
muito rápida, ela é naturalmente muito rápida, mas ela precisa de uma GPU que seja muito rápida. A ideia de a gente ter um render via GPU é exatamente aproveitar a estrutura da placa de vídeo, a arquitetura da placa de vídeo, porque ela normalmente é muito rápida para o que a gente chama de cálculos de força bruta, tá? Cálculos matemáticos de força bruta. E o V-Ray GPU aproveita muito bem isso, principalmente depois da versão Next, e agora na versão 5 também, né, que já saiu para o 3ds Max. Se a sua GPU não for uma GPU bacana, uma GPU forte, sim, você vai provavelmente ter uma disparidade aí de velocidade. Então, é muito possível que a sua máquina tenha uma CPU muito boa, ou, de repente, né, um processador muito bacana, mas uma placa de vídeo que não é tão bacana assim. Lembrando que o V-Ray Next consegue usar as duas versões, né, vamos chamar assim. Você pode, com ele, usar GPU e CPU juntos para aproveitar tudo que a sua máquina consegue utilizar de recursos. Mas, novamente, se a sua GPU não for uma GPU bacana, talvez realmente não valha a pena. A gente normalmente fala para usar uma a partir de uma NVIDIA 1070. A partir da 1070, o pessoal às vezes fala 1050, eu acho que a 1070 é o mínimo para você trabalhar bacana com GPU. E o ideal, claro, é que você tenha duas GPUs. Se você pensar, não, eu quero trabalhar só com GPU, você vai precisar de duas GPUs, tá? Uma para viewport, para você poder trabalhar, e a outra para render, tá bom? É claro, é um setup diferente do que a gente está acostumado, mas é uma tecnologia nova também, que está sendo utilizada em diversas empresas e é bem legal. Então, se você tiver a oportunidade, vale a pena. Massueno Buaio pergunta: como tornar os renders mais rápidos? Para criar materiais fisicamente corretos, existe algum princípio para criar qualquer material dentro do V-Ray? Como criar o efeito de translucência em qualquer material de forma correta? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, na verdade, né? E ela é uma pergunta um tanto quanto abrangente. Então eu vou tentar dar algumas respostas que não vão ser exatamente, né, super pontuais, mas que podem te dar uma ideia geral de como chegar lá, Massueno. Que é o seguinte: qualquer material que você vai criar, você precisa saber como ele funciona. Não dentro do V-Ray, mas na vida real. Então, se você vai criar uma madeira, por exemplo, você tem que entender como é que é a cor dessa madeira. Ela tem reflexo? Ela não tem reflexo? Quanto de reflexo ela tem? Esse reflexo, ele é borrado? Ele é nítido? Ela tem algum tipo de textura, né? Ela tem algum tipo de relevo. Então, tudo isso você precisa entender no material para reproduzir no V-Ray. O V-Ray Material, né, o material do V-Ray, ele sempre foi um dos materiais mais legais de todos os renderizadores, exatamente por ele mimetizar muito bem o que o mundo real pede. Então você consegue, através do V-Ray Material, criar o seu material de uma forma muito próxima ao real, mas você precisa ter a sua referência. Uma dica que eu dou sempre é que você tenha o material, fotos de referência desse material que você quer criar, do lado quando você estiver criando os seus materiais. Não é difícil, mas é um trabalho meticuloso que leva um tempinho, até para você conseguir adquirir a sensibilidade para fazer esse tipo de ajustes, tá bom? Uma outra coisa que a gente fala também, né, que não custa lembrar, é sobre os VR Scans, que são os materiais escaneados da Chaos. A gente tem uma biblioteca de mais de 1000 materiais prontos, escaneados, que são absolutamente realistas. Então você pode também, entrando no site da Chaos, você pode adquirir a assinatura do VR Scans e você pode colocar dentro do seu SketchUp, dentro do seu Max, do seu Maya, seja qual for o seu software, esses materiais que não precisam absolutamente de nenhum tweak, nenhuma mexida. Você simplesmente coloca ele lá e ele funciona como se fosse de verdade. E são materiais incríveis, tem material holográfico, cara. Tem coisas muito legais lá que vale a pena você usar e experimentar. Quanto à translucência, você pode utilizar dentro do V-Ray o V-Ray Two-Sided Material, né, que é um material simples, que é super legal quando você tem planos, né, que você não tem algum objeto que tenha uma espessura. Então, se você quer fazer uma cortina, uma folha de papel, coisa do tipo, o V-Ray Two-Sided é uma ótima opção. Ele é super simples de mexer, você só precisa dizer quanto de translucência você quer, basicamente. E dentro, claro, do V-Ray Material você também tem os controles de translucência dele, que são muito parecidos, tá? Mas aí, é claro, ele também vai depender do volume do objeto que recebeu essa translucência. Então, muitas vezes, pode ser que você esteja esperando um resultado que não saiu exatamente porque um objeto mais grosso ou mais fino vai dar essa diferença, tá bom? Pergunta do Flávio Rocha. Boa tarde, Eloy. Boa tarde, Flávio.
Quando eu renderizo utilizando o V-Ray instalado localmente no meu computador, eu consigo gravar arquivos separados conforme os elements incluídos no V-Ray Asset Editor, por exemplo, lighting, reflection, refraction e etc. Este procedimento facilita meu fluxo operacional pós-render no Photoshop. Seria possível gerar a saída da renderização na Chaos Cloud utilizando o mesmo procedimento? Arquivos separados conforme os elementos selecionados no V-Ray Asset Editor? Sim, a saída da Chaos Cloud respeita o que você setou no seu render. Então, se você pediu saída separada, você também pode dar a saída separada na Chaos Cloud. Uma coisa que dá para fazer também é você salvar em EXR, tá? E o EXR ele consegue guardar também todos os layers e você consegue abrir no Photoshop, no Affinity, no Nuke, em diversos softwares, já todos os layers através de um único EXR. Também é uma opção. O Guilherme Bravin pergunta: acha que o projeto Lavina é algo que chegará à versão do V-Ray para SketchUp? Pois os softwares que trabalham com GPU, Lumion, Enscape e Twinmotion têm ganhado cada vez mais espaço, principalmente entre profissionais de arquitetura, design de interiores que precisam dar conta de suas apresentações. O Project Lavina, que ainda está em beta, é um software sozinho, ele é standalone, ou seja, ele não é para o SketchUp, ele não é para o Max, ele não é para o Maya. Ele é um software que lê um arquivo VRScene, ou seja, uma cena V-Ray. E você pode exportar uma VRScene do SketchUp simplesmente do mesmo jeito que você faz um proxy, só que na janelinha lá, ao invés de escolher V-Ray Proxy, você vai escolher V-Ray Scene, e você pode exportar essa cena. O Project Lavina vai abrir essa cena com todas as texturas, com tudo que você já tem, e vai renderizar e você vai poder navegar tranquilamente. Então, se você tem uma placa de vídeo RTX, uma placa de vídeo bacana, compatível com o Lavina, eu sugiro que você já faça esse teste aí, porque você vai ver que é muito tranquilo e ele foi feito exatamente para conversar com todos os softwares, não apenas com Max ou Maya. Tá bom? Outra pergunta aqui também do Guilherme. Olha só, o Guilherme mandou duas perguntas. Vamos lá. Nos últimos anos, a Chaos tem dado mais atenção ao V-Ray para SketchUp, o que ajuda muito o profissional que precisa de uma solução rápida e fácil para dar conta de suas apresentações sem ter que depender de um artista, principalmente para trabalhos mais preliminares. Você acredita que esse é o mercado que a Chaos de fato tem se preocupado? Acredita que eles podem apostar ainda mais nessa versão do software? Digo, acelerar as atribuições de funções presentes apenas nas versões do Max, por exemplo? E você acredita que uma versão do Corona para o SketchUp em um futuro próximo? Ou uma unificação das duas ferramentas? Bom, o V-Ray para SketchUp é sim uma grande prioridade aqui para a Chaos, tá? A gente tem estudos contínuos, obviamente, quanto ao V-Ray para SketchUp. Tanto é que o Next está na versão 2 já, no update 2. O V-Ray Next para Max, por exemplo, ele foi até o update 3 e agora a gente já está com o V-Ray 5. Então, eu não posso dar datas, é claro, mas acredite, as coisas andam muito próximas umas das outras. A gente sempre lança a versão para o Max antes, porque a nossa versão original é a versão mais antiga, a versão com mais usuários. Então a gente sabe que existe uma base de usuários grande esperando as novidades do Max. Além disso, o V-Ray para SketchUp sempre traz coisas, algumas das novidades do V-Ray para SketchUp são, na verdade, coisas que a gente já usava no Max e que foram passadas, que de repente o SketchUp não tem, mas que funcionam muito bem no Max, então por que não trazê-las para cá? Então você vai ver que existe uma proximidade muito, muito, muito grande mesmo entre as versões do V-Ray cada vez mais. Sobre o Corona eu não posso responder, porque eu sou do time V-Ray da Chaos, né? Eu não sou da Chaos Check, então eu não tenho essa informação, não poderia dar essa informação, mas enfim, talvez possa ter algum tipo de plano nesse sentido, eu realmente não sei te responder. E a unificação de ferramentas. A unificação de ferramentas pessoalmente eu acho meio complicado, porque são ferramentas diferentes que na verdade se complementam. E quando eu falo complementam, é que muitas vezes o Corona tem alguma coisa que o V-Ray não tem e vice-versa. O V-Ray 5, por exemplo, traz o Light Mix, que foi criado junto com o pessoal do Corona. Então eu não vejo, e a gente não existem planos de unificação das duas ferramentas, até porque elas já são muito consolidadas, então não faz sentido você de repente juntar as duas ferramentas em uma só. Elas seriam até redundantes em muitas partes. Então pode ter certeza que nós teremos V-Ray e Corona durante muitos anos aí separados, mas juntos, né? O pessoal da Chaos Check, né, que é a antiga Render Legion,
que fica na República Tcheca, trabalha sempre muito próximo do pessoal da Chaos na Bulgária, trazendo novas tecnologias, enfim. Então, pode ter certeza que é um trabalho conjunto e vai sempre continuar conjunto, certo? Bom, para finalizar, e na verdade não é bem finalizar, eu queria responder à pergunta que todo mundo fez. A maioria das perguntas, essas perguntas foram as diferentes, né? Mas eu recebi muita pergunta que basicamente é a mesma coisa, que é como iluminar a minha cena, como deixar meu render bacana. Então agora a gente vai trabalhar no 3D, vou para o 3D agora, eu vou usar o V-Ray para Max, tá bom? Porque a minha estação aqui, eu não tenho o SketchUp nela especificamente, mas tudo que eu mostrar continua funcionando e também é uma oportunidade de vocês verem o V-Ray 5. Mas vamos dar uma olhada em algumas coisas, umas dicas para você conseguir ter um render mais legal, um render mais realista e uma dica de workflow que vai funcionar em qualquer versão do V-Ray. Então vamos aqui para o 3D, olha só. O que eu tenho aqui é uma cena super simples, tá? É tipo uma salinha de reuniões. Vocês vão ver que eu não tenho absolutamente grandes detalhes, tá? Não é uma cena gigante, é uma cena simplesinha, mas é uma cena que vai permitir alguns comentários sobre o workflow, tá? Então, como é que a gente faz? Normalmente o pessoal fica naquela, como é que eu deixo a minha cena realista, como é que ela fica super incrível e tal, mas o realismo é um negócio meio X, né? A gente não necessariamente sabe o que é realismo, ou de repente se ela não está realista, né, a sua cena não está realista, o que realmente não está deixando essa cena realista? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês uma espécie de workflow, ou seja, uma linha de raciocínio, para que você comece a iluminar as suas imagens de forma a deixá-las o mais realistas possível. Uma coisa que sempre é importante a gente lembrar: não adianta você pegar um modelo que não está bem feito, que não tem materiais bacanas, bem feitos, aplicados, e eu não estou dizendo mega incríveis, mas materiais feitos corretamente, aplicados, e esperar que a luz vá fazer alguma diferença, tá? Normalmente, se a tua base não está bacana, a luz não salva. Então eu posso ter a melhor iluminação do mundo aqui, se eu não tiver um material que faz sentido, talvez ela não funcione, ou muito provavelmente ela não vai funcionar. Então, como é que a gente faz essa história fazer sentido? A primeira coisa é, como é que eu quero iluminar, ou como é que eu vou iluminar essa cena? Analise a sua cena. O que você tem? Eu tenho spots aqui em cima, como vocês podem ver, né? Eu tenho aqui uma série de luzes embutidas no forro e tenho uma janela grande aqui. Desse outro lado, do lado esquerdo, eu teria o que seria um corredor, então provavelmente eu não vou ter grandes luzes ou uma fonte de luz muito significativa desse lado, mas aqui com certeza. E pessoalmente, eu sempre inicio pela luz natural. Tá? Eu não começo pelas luzes artificiais, apesar de que vocês vão ver que eu já coloquei aqui algumas luzes no lugar dos spots, né? Como a gente pode notar aqui, eu já tenho uma luz em cada spot, simplesmente para economizar tempo, mas elas estão desligadas, então se você olhar aqui, ó, nos parâmetros do V-Ray S, eles estão desligados. Como é que a gente começa então? Primeira coisa, a primeira fonte de luz que você vai ter vai ser uma V-Ray Light do tipo domo. Lembrando que você tem essa mesma luz lá no SketchUp, lá no Maya, enfim. Então eu vou colocar um domo de luz aqui fora. Esse domo tem a função de ser o céu da minha cena. Só que para ele ser o céu, não dá para só colocar ele aqui e esperar que o negócio funcione, tá? Você tem que pensar da forma como a física acontece. Como eu falei anteriormente, como é que funciona um material correto, um material realista? Eu tenho que entender como é que funciona no mundo real o material. Mesma coisa aqui. Como é que funciona uma luz do céu no mundo real? O céu é de que cor? Se você pensou azul, você já pensou errado. Por quê? Porque o céu não é de uma cor uniforme. Ele vai depender de onde você está, do horário que a gente está falando, do dia do ano, por exemplo, né, da estação. E, além disso, das condições atmosféricas gerais, poluição. Se você tem uma cidade com mais poluição, você tem um céu mais acinzentado. Se você tem um horário, de repente, mais tarde você tem menos luz no céu. Então tem um monte de coisas. Por isso, colocar só um domo de luz não faz sentido. Tá? Esse domo de luz tem que funcionar junto com um V-Ray Sun. E aí você coloca o V-Ray Sun aqui. No Max, ele me perguntou se eu gostaria de jogar um V-Ray Sky como mapa de environment. E eu vou falar que sim. Tá?
Nesse caso aqui eu já tinha feito um teste, né? Já tinha, obviamente, me preparado aqui, então a gente já tinha uma luz ali. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. O que eu tenho, então, é esta situação. Se eu olhar em planta, né? Ó, a minha janela está aqui, o céu está aqui e o V-Ray Sun está aqui. Então vamos começar a mudar as configurações desse pessoal. Vamos começar pelo domo. Para o domo funcionar bacana, eu devo colocar aqui uma textura para que ele tenha uma luz mais complexa. E que textura que vai ser? O V-Ray Sky. No Max, eu vou buscar o V-Ray Sky aqui no Environment. Tá? Então eu venho, pego ele aqui, ó, e copio para dentro da nossa luz. Você vai poder fazer de novo a mesma coisa lá no Sketch, no Maya, enfim. Já o Sol, eu vou querer fazer algumas alterações. Lembre-se que eu estou no V-Ray 5, então eu tenho alguma carinha diferente aqui e é por isso que eu queria trazer para vocês dentro do Max. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o modelo de Sol para o Improved, que é o novo modelo de sol que a gente tem, que funciona super bem, principalmente nos horários de nascer e pôr do sol, que cria um céu bem mais interessante, bem mais complexo. Esse cara aqui é muito legal e vale a pena você sempre usar. Uma outra coisa é o tamanho, né, o multiplier dele, o tamanho dele. Eu normalmente gosto de trabalhar com 7 ou 10. Por quê? Porque isso aumenta o tamanho do meu Sol, de forma que a sombra que ele gera não é uma sombra dura, é uma sombra um pouquinho mais legal, um pouquinho mais gostosa de ver, era aquela sombra mais esfumaçada. E vou colocar esse Sol numa altura que, de repente, eu acho interessante. Essa altura, claro, você pode mudar a hora que você quiser, tá? E isso vai identificar automaticamente que horário, mais ou menos, você está tirando, entre aspas, essa foto. Uma outra coisa que é legal no domo é que você tenha, além, claro, da textura do V-Ray Sky aqui, a opção Adaptive Dome sempre ligado. Tá? Por quê? Porque ela permite que o V-Ray entenda o Light Cache junto com essa luz e, desta forma, eu não preciso mais colocar os nossos portais de luz aqui nas janelas. Antigamente a gente colocava, né, V-Ray Lights como portais e eu não preciso mais fazer isso. Desde o V-Ray Next a gente não precisa mais fazer isso, desde que você use o Light Cache e o domo esteja com a opção Adaptive ligada também. Beleza? Vamos dar uma olhada, não tem uma câmera aqui, a gente pode colocar uma câmera. Você tem a câmera do V-Ray para colocar, por exemplo, então vamos lá, né, na V-Ray Camera. Vou jogar ela aqui. E uma das novidades da V-Ray Camera é que agora eu posso, vamos botar aqui só no Modify para, né, dar uma rearranjada, eu posso trocar a forma de exposição dela para EV, que é o Exposure Value, que é um jeito mais fácil de você definir a exposição. Para uma interna, por exemplo, um EV de 6 normalmente funciona super bem. Se você tiver numa externa, você provavelmente vai querer algo mais alto, como por exemplo 11, 12, mas você pode testar. Outra coisa que você pode fazer, se quiser também, é trabalhar com a exposição automática, que eu repito, desde o V-Ray Next a gente tem aqui dentro da câmera, eu posso colocar a opção automática, nesse caso está desligada porque eu ainda não renderizei, tá bom? Muito bem, esse daqui, para quem não conhece, é o novo V-Ray Frame Buffer, ou seja, o V-Ray Frame Buffer 2.0, que veio no V-Ray 5 aqui para o Max, né? Ele tem uma interface bem diferentinha, bem legal, a gente vai falar disso, eu vou liberar alguns vídeos no futuro aí sobre as novidades dele, como Light Mix, né, composição e etc. Mas o que eu quero ver aqui é o seguinte, coloquei em modo progressivo e você está vendo que a gente já tem um efeito, né? A primeira coisa que a gente bate o olho é a seguinte, a minha câmera estava lá setada com um valor de exposição 6, que é um valor legal para internas, mas a gente está vendo que tudo aqui estourou e tal. Eu tenho duas opções, eu posso voltar para a iluminação, voltar para a câmera e tentar arrumar isso, ou então eu posso usar as correções do Frame Buffer. Então nesse caso eu vou criar um layer aqui de exposição, e nesse layer de exposição eu vou diminuir um pouquinho a exposição, porque eu acho que tem luz demais entrando. Mesma coisa com o Highlight Burner. O Highlight Burner é o cara que mostra para mim esses estouros, então eu posso tirar um pouco desses estouros, olha só.
até que eu chego neste resultado aqui. É claro que eu tenho bastante sol entrando, né, um sol direto, mas eu posso trabalhar essa história aqui até chegar no resultado que eu quero. Uma coisa que a gente volta e meia se pega é a seguinte: o pessoal fala assim, eu queria uma coisa realista, queria bem iluminado, e aí enche de luz, né, enche de coisa acontecendo. Não necessariamente bem iluminado é muito iluminado. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia ter esta situação aqui, isso estaria bem iluminado, mesmo que aqui fique escuro. Por quê? Porque faz sentido eu ter áreas de brilho, áreas claras e áreas escuras. Nesse caso aqui, faz sentido eu ter esse pedaço aqui mais escuro, né? Mais na sombra, exatamente porque se a luz está vindo aqui da janela, a mesa e as cadeiras estão fazendo sombra aqui. Então faz sentido eu ter essa situação aqui. Claro, eu posso de repente aumentar isso, chegar nesse nível aqui, achar que isso aqui está mais legal. Mas outra coisa que também ajuda muito na iluminação é trazer verossimilhança para a situação. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqueles spots que a gente já falou, né, agora há pouquinho, que estão desligados. Então, por que não ligar esses spots? Então eu vou parar essa história aqui e vamos ligar os spots. Nesse caso, eu vou aproveitar os spots para dar uma complementada na minha cena. E como é que eu quero complementar minha cena? Olha só. Eu tenho uma luz mais clara aqui, ou mais fria, né, que é a luz do dia entrando, e eu quero dar uma esquentada nessa história. Então, os meus spots vão servir exatamente para isso, além de darem uma iluminada, dar uma esquentada. Por isso, eu usei uma V-Ray ES com uma temperatura de cor mais baixa, mais quente. Então, eu tenho aqui 4000 Kelvin. Vamos ver como é que isso fica. Olha lá. Isso daqui é o que a gente chama de complementaridade, ou seja, por mais que estivesse escuro por conta desta luz aqui, eu posso acender outras luzes no meu ambiente para ganhar essa área aqui. Então, com ela mais quente, eu ganho um equilíbrio bem interessante entre quente e frio e ganho também na informação. Se aquilo estava me incomodando antes, né, se aquela historinha aqui estava me incomodando por estar muito escuro, eu agora tenho essa luz aqui. O que eu não posso, e aí dica de realismo, né, porque todo mundo falou, várias perguntas vieram sobre o realismo, o que eu não posso é inventar luz. Isso realmente o seu olho não vai perdoar. Então, quando você começa a inventar a iluminação, uma iluminação que não existe, colocando, sei lá, uma luz gigante aqui no teto, ou colocando uma luz aqui atrás, outra luz aqui, para tentar suprir, né, essas sombras, você na verdade está destruindo o realismo da sua luz. Você está destruindo o realismo da sua imagem. Nesse caso, eu estou iluminando ela com verossimilhança, ou seja, essa luz acontece na realidade. Eu tenho sim luzes acesas aqui que formam, isso é claro, eu estou, né, já com intensidades específicas aqui, a gente já fez essa cena, então eu tenho essas intensidades já certinhas, né, mas eu poderia ter feito testes aqui com vocês. Mas o que importa é exatamente isso. Você quer um workflow que te permita chegar num realismo, você tem que trabalhar realisticamente. Então, nesse caso, eu tenho as duas fontes de luz, que são a janela e os spots. A janela formada por céu e sol, e os spots, claro, com spots. Eu poderia, inclusive, vou fazer uma brincadeira aqui, só para a gente ter esse registro, eu poderia, inclusive, desligar o sol, ó. E aí eu tenho não apenas o sol aqui, né? Ou não o sol aqui, mas eu tenho apenas o céu iluminando. E aí a gente percebe que muda completamente. E aí é que você vai entendendo a contribuição de cada luz que você colocou na sua cena. Então eu tenho nesse caso aqui, eu poderia, né? Vamos também desligar aqui os nossos spots, ó, a título de curiosidade. Vamos dar um render aqui. E aí você vai falar assim, nossa, Ricardo, mas aí ficou super escuro. Aí é que entra a nossa exposição. É claro que, lembrando, eu estou mexendo na exposição para não mexer na câmera, tá?
Eu tenho aqui alguns stops que eu posso andar para cima, para baixo, para conseguir, né, dar uma resolvida nessa história sem ter que necessariamente ficar mexendo na câmera. Mas olha só que legal, se eu tenho apenas a luz lá de fora, que de novo, tá? O sol ainda manda na intensidade e na cara desse V-Ray Sky, eu tenho somente a luz zenital entrando, olha lá que bacana. E aí se eu resolvo, né, de novo, questão de workflow, se eu resolvo que eu quero essa situação aqui de luz, eu posso ligar os spots e deixá-los um pouquinho mais fraquinhos. Ó. Eu estou aqui com 1300 lumens, né? Eu posso, por exemplo, sei lá, colocar 750 lumens. E aí você vai falar, nossa, mas ficou forte. Por que ficou forte? Porque eu calibrei a minha cena para apenas a luz lá de fora, né? Então eu posso vir aqui tirando, vamos botar 200 lumens. Não é realista? Aí não é realista mesmo, né? Porque 200 lumens é bem fraquinho, é uma luz bem, né, dimerizada. Mas eu também, de novo, eu estou tentando, dentro da minha lógica de fontes de luz, iluminar essa cena de forma que ela pareça o mais realista possível. Eu poderia estar usando o IPR, tá? Que é aquele render interativo do V-Ray. Eu não estou usando porque ele dá aqui um probleminha com a gravação. Tá? Como a gravação também usa placa de vídeo e tal, ele acabou ficando pesado, então por isso que eu estou preferindo dar o render direto aqui. Mas como vocês podem ver, ó, eu também consigo um resultado muito interessante com menos luz, trabalhando um pouquinho mais a exposição e também fica realista. Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte: qual que é a chave para o realismo? Existe uma fórmula para o realismo? Não existe exatamente uma fórmula, mas existem metodologias que vão te deixar chegar no realismo. Se você faz as coisas com essa metodologia, em que você sabe exatamente quem são as suas fontes de luz, por que elas estão lá e qual a contribuição que você espera delas, você consegue um resultado realista. E claro, você vai jogando cada vez mais coisas que tornam essa historinha realista. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tinha comentado sobre foco. O foco vai ajudar a deixar isso realista. É claro, eu estou no render rapidinho aqui, eu não estou vendo tão bem o foco, mas ele ajuda bastante. A gente tem os Lens Effects, que eu posso ligar aqui, olha só. E aí eu ganho estouros, né, na minha cena, ó, que criam também essa situação de que eu tenho uma lente de verdade. E aí, conforme você vai adicionando essas camadas de realismo, você vai adicionando a imperfeição da lente que recebe a luz e dá um estouro, você vai adicionando as suas luzes, você vai adicionando o desfocamento, você vai conseguindo chegar num resultado mais e mais realista. O realismo, de novo, é a somatória de tudo isso e não necessariamente um ou outro ponto. Eu também poderia ficar aqui falando agora dos materiais, deixar os materiais mais realistas, falar da modelagem, que ela tem que ser mais realista, mas, de novo, o que é realismo? É ser o mais fiel possível ao que existe na natureza ou existe no mundo real. Então, eu poderia, por exemplo, ficar trabalhando agora nos materiais, falar, não, puxa, isso aqui eu quero um pouquinho mais de reflexo nessa madeira, porque eu acho que ela está muito opaca. E aí vamos andando atrás disso, trabalhando os materiais. Você pode sempre usar referências, mas acho que o mais importante é que você tenha esse workflow o mais liso na sua cabeça. Por quê? Como vocês podem ver, eu levei aqui 3 minutinhos para poder iluminar essa cena sem grandes problemas, sem grandes mirabolâncias, simplesmente usando as fontes de luz que a cena tem. E como vocês estão vendo, meu render está super rapidinho e a minha máquina não é uma máquina super incrível, tá? Quero deixar isso registrado. Esse é um Note que eu uso para as apresentações, ele não é um Note de render e eu já consegui direto aqui no V-Ray usando denoiser, etc., mas com configurações super básicas, para vocês terem uma ideia. Eu vou parar aqui rapidinho, só para a gente voltar aqui na aba de render. Vocês vão ver que eu estou usando inclusive Brute Force com Light Cache, coisa que muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou renderizar em Brute Force, eu prefiro usar o Irradiance Map. Cara, eu estou usando Brute Force e eu já estou tirando um render super rápido, coisa de 1 minuto e meio aqui, eu já estava com esse resultado. Ah, mas é 800 por 600? Sim, se eu for deixar isso aqui agora maior, eu não vou levar
1 minuto e meio, vou levar, sei lá, 10 minutos de render, que também não é nada do outro mundo. Então, fica aqui a minha dica para realismo, respondendo uma série de perguntas, né? Muita gente fez a mesma pergunta, como é que eu faço um render rápido, como é que eu chego no realismo? É workflow. Se você tiver esse workflow rapidinho, o seu render não tem por que demorar. É claro, a gente poderia mergulhar aqui nas setagens e falar de subdivisão e tal. Não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é a maneira como você vai fazer. Porque, novamente, como vocês viram, eu botei aqui 100 subdivisões, né, no progressivo. E pode ser que o progressivo seja exatamente o que eu preciso. E muita gente nem usa. Então, pense muito mais no workflow antes de pensar em otimizar a cena. Porque o workflow é que vai definir o quanto você precisa otimizar a cena e muitas vezes você sequer precisa otimizar a sua cena. Tá bom? Eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer ao pessoal que mandou as perguntas e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau.